Boa noite. Pronto. Estamos ao vivo. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplica Doutora. Estamos hoje, aqui, conversando com vocês, alunos da odontologia, profissionais, meus colegas, nesse mais um episódio desse Descomplica Doutora. Para quem não me conhece, eu sou a professora Valéria Gondim, eu sou dentista, eu sou pesquisadora, dou aulas e tenho bastante experiência clínica, Normalmente, eu falo que mais de 20 anos de experiência clínica, aquela que a gente, no dia a dia do nosso consultório, aquela sentada de mocho mesmo, E o que eu faço aqui nesse Descomplica Doutora, Eu converso sobre estratégias para que você possa viver do seu consultório odontológico e faturando até 35k por mês. E normalmente eu falo isso para os meus alunos e para vocês, meus caros dentistas, que é realmente, resgatar, o prazer de exercer a odontologia. Essa odontologia com uma excelência técnica, e a gente agrega muito nesses Descomplica Doutora essa excelência humana, E com certeza, com a agregação desses fatores, a gente tem o quê? Um retorno financeiro justo, e compatível com o nosso trabalho. E faz com que a gente possa o quê? A gente possa usufruir de toda essa odontologia, Com o tempo com a nossa família, com o tempo com os nossos amigos, com a sua esposa, com o seu marido. Então, assim, tudo que você sempre desejou da odontologia. E eu tenho a alegria, nesse Descomplica Doutora, de poder contribuir com esses alunos que eu tenho, com os meus colegas dentistas, e fazer prol de um movimento, que eu falo que é o movimento dessa odontologia, que cada vez mais, ela faz com que a gente possa transformar vidas. E aí eu estendo as vidas, tanto para os nossos pacientes, Então, assim, eu acredito que cada vez que eu agrego alguma coisa para vocês aqui, vocês podem levar essas estratégias para o consultório de vocês e impactar a vida dos seus pacientes. E também, de uma outra forma, eu fico feliz em poder impactar a vida de vocês, dentistas, Fazendo com que vocês tenham muito mais autoridade, reconhecimento, E agregando valores no trabalho e no serviço que vocês entregam, ok? Tá? Então, venham comigo, nesse movimento em prol dessa excelência de odontologia. E hoje, nós vamos conversar sobre autoridade, Autoridade no seu consultório, autoridade no dia a dia. E eu queria já que você começar, dizendo para vocês, não sei se vocês sabem ou vocês não sabem, mas eu gostaria muito que vocês estivessem presentes e entendessem, que a gente já consegue ter uma ideia se a gente vai ter sucesso ou não do fechamento, de um orçamento, muito antes da entrega do planejamento, Como é que eu sei que eu vou fechar esse orçamento ou não, E isso dá para saber muito antes de você fechar o orçamento. É isso que eu quero que vocês estejam presentes, Então, como é que eu sei, que esse paciente ele está confiando em mim, que ele está confiando no meu tratamento, de tal forma que para ele, fique a certeza que eu sou a pessoa que vai fazer o tratamento dele, que eu sou a pessoa certa para realizar o tratamento que ele precisa, tá? Então, o que é, isso, O que está por trás dessa minha certeza? Realmente, então, eu estou falando dessa tal de autoridade, E na minha opinião, é muito difícil mesmo, o cliente, aderir ao seu planejamento, ao seu orçamento, e passar para ser o seu paciente se você não tem autoridade, Para mim, o fechamento desse orçamento é o reflexo
do trabalho que eu faço na construção da minha autoridade, tá? E a consequência de eu fazer tantos planejamentos, aumentar a carteira de pacientes que eu tenho hoje no meu consultório, né? Eu atribuo que é o bom trabalho que eu aplico à minha autoridade, né? E para aqueles clientes, né, que eu sou uma espécie de autoridade, que eles me veem com uma especialidade, é com esses pacientes que vão fechar o meu tratamento, ok? Né? Então, o que quer dizer? Eu fiz um bom trabalho, eu estou construindo a minha autoridade com esses clientes que passaram, então, né, a serem os meus pacientes. Agora, né, em contrapartida, se eu tenho dificuldade de fechar orçamentos, né, ou que os meus resultados não são tão bons quanto eu queria, né? Então, isso quer dizer, geralmente, né, eu atribuo isso que você não está conseguindo gerar uma autoridade suficiente para esse cliente, né? E eu hoje lá no Facebook, não sei se é no Facebook, eu não lembro mais agora, no Instagram, eu sei que no Instagram eu tenho certeza, né? Porque foi que eu postei, mas no outro eu não sei. Eu fiz uma caixinha de perguntas, porque como a gente vai conversar hoje sobre autoridade, eu pedi que as pessoas, né, os dentistas, meus amigos, todos que pudessem colocar perguntas ali que eles quisessem que fossem esclarecidas aqui hoje nesse bate-papo, né? E vieram algumas perguntas que a gente vai conversar hoje durante toda essa live, né? Uma eu estou começando na odontologia, Valéria, né? Eu estou recém-formada, começando na odontologia. Será que eu já consigo, né, fechar orçamento, assim, planejamentos, sem ter toda essa autoridade no mercado? Né? Me fizeram essa pergunta. Uma outra pergunta, né? Quando eu começo, né, a clinicar, eu já começo a mostrar essa autoridade, como é que eu mostro essa autoridade, né? E outros, pessoas que são mais jovens, né, que estão aí lançando no mercado odontológico, né, recém-formados, mas aqui o jovem não é de odontologia, mas o jovem de idade, né? E aí falando, Valéria, eu sou tão jovem, né, teve uma caixinha aqui, Valéria, eu sou tão jovem, você acha, né, que a autoridade tem a ver com idade, né? Então, e outra coisa que me perguntaram, né, autoridade, me lembrei agora, autoridade tem validade? Ela tem prazo de validade, a minha autoridade, Valéria? E aqui, né, eu vou responder essas perguntas, né, já que estavam na caixinha que eu abri hoje de manhã, né, ao longo desse bate-papo. Então, se você tem interesse em fechar mais orçamentos, né, transformar esse cliente que aparece para conhecer sobre o seu tratamento, sobre o que você pensa no caso dele, e ele te fidelizar como um cliente, um paciente para você, então eu convido que você fique, né, comigo nessa conversa, e aí a gente vai conversar responder essas perguntas, e tem mais algumas coisas, um passo a passo no final para vocês, de um caso que eu trago do meu consultório para a gente discutir um pouquinho, né? Primeira coisa, então, boa noite para vocês que estão entrando aqui, Eliane, Giovana, tá? Boa noite. Então, assim, primeira coisa, né? A palavra autoridade, boa noite para vocês, desculpem, que estão no Facebook, que estão no YouTube, né? Deixa eu já dar uma boa noite geral aqui. Bom, então vamos lá, que a gente está nessas três mídias ao mesmo tempo. Primeira coisa, né? Quando eu penso em autoridade, né? O que é autoridade? E aí eu gosto muito de definição de palavra. E autoridade, ela é definida como um poder, uma legitimidade, né? Algo que se refere às pessoas. Então, para a gente fica fácil, né? A gente pensa em governo, em presidente, mas a gente tem outros tipos de autoridades, como, por exemplo, de uma grande empresa, né? Se eu pensar em aparelho de celular, você vai falar, claro, Valéria, eu já penso em Apple. Apple realmente ela tem uma entregabilidade, ela tem uma autoridade no produto que ela fornece, né? Uma pessoa, por exemplo, de uma determinada área, que tem uma expertise, uma pessoa religiosa, ela também traz uma autoridade, e mesmo pessoas que não tenham, né, uma personalidade, não são personalidades, mas ela tem, né,
essa influência para outras pessoas. Então, também para algumas pessoas, ela também é uma autoridade, né? E se você der uma googada aí e procurar o que é a palavra autoridade, então o Google vai te responder assim, ó, é uma personalidade, né? É uma pessoa que permite, né, exercer influência sobre outras pessoas, influência de pensamentos e influências de opiniões. Ou seja, a autoridade é aquele que influencia. E aí, trazendo para a nossa odontologia, então como é que eu mostro a minha autoridade, Valéria? É quando essa autoridade é uma influência. Influência no sentido de você fechar um orçamento, influência no sentido de você mostrar as suas alternativas dentro da percepção desse paciente como sendo lógicas, coerentes, né? Então, é mostrar que você entende do assunto de tal maneira, né, que você gere o quê? Uma confiança na pessoa. E uma credibilidade tão grande que ela vai fazer o quê? Eu quero tratar com ela, eu quero tratar com esse doutor, eu quero tratar com essa doutora, tá? Então, é esse o caminho da autoridade, né? Entende, né, que você é um especialista e você sabe do que você está falando, né? Com certeza você vai atrair muito mais clientes para serem o quê? Com serem seus pacientes com muito mais facilidade, né? Só que agora entenda uma coisa. A autoridade, né, ela é uma pessoa que influencia, é uma pessoa que mostra esse caminho, que mostra esse conhecimento, que fala desse conhecimento, mas ela fica aqui. Vai depender da percepção do outro, tá? Do que eu estou falando aqui agora para vocês, se eu sou ou não autoridade, é a percepção de vocês que estão aqui atrás dessa tela, tá? De verem a Valéria como uma autoridade, né? De minhas palavras chegarem para vocês. Então, do que eu estou falando aqui? A autoridade, ela está na pessoa, ela está nos olhos de quem vê, ela está na percepção do olhar do outro, né? Então, ninguém é uma autoridade, ninguém tem autoridade, porque a autoridade é uma percepção, tá? Então, eu posso trazer um monte de coisas para vocês aqui, vocês olharem e falar, nossa, não acreditei no que ela disse, não. Não faz sentido, não. Não tá coerente, não tá honesto, não tá íntegro, sabe? Então, tem algumas coisas relacionadas com a autoridade. E isso é super importante. Então, quando você mostra a sua autoridade, ela vem, né? A autoridade, ela é uma habilidade e ela vem carregada de algumas qualidades. E essas qualidades, eu não preciso falar, olha, gente, eu tô sendo sincera, eu tô falando a verdade aqui pra você. Ó, pode acreditar em mim. Isso aqui não existe na autoridade. Eu não preciso reforçar, porque não é assim que você vai me entender. Não é eu falando, olha aqui, ó, eu tô sendo sincera, isso é verdadeiro. Não, eu não preciso. A postura minha, a minha fala, o meu conhecimento, a estratégia da minha habilidade em mostrar a minha autoridade é essa influência, tá? Esse pensamento que eu levo você a ter essa credibilidade, essa confiança, tá? Então, a autoridade, ela não pode ser comprada, vendida, dada, tomada, de jeito nenhum, né? Porque ela não diz respeito a quem você é como pessoa. Mas o seu caráter influencia, que transmite para as pessoas quem você é. Vocês entenderam, tá? Se eu lembrar rapidamente aqui, ó, você precisa decidir amanhã se você vai comprar um carro. Eu tenho certeza que você fala assim, nossa, eu tô com uma dúvida tão grande, eu vou ligar para minha melhor amiga. Gente, eu vou dizer assim, ela é expert em carro? Não, ela não é expert em carro não, galera. Ela é expert em venda? Não, ela não é expert em venda. Mas ela, para você, ela tem uma autoridade que ela vai te ajudar a achar caminhos que te leve a dizer, olha, compra o carro, não compra o carro, escolhe esse, não escolhe esse. Por quê? Porque ela tem essas qualidades que eu tô falando para você.
E você pode pensar em várias, entendeu? Ela pode ser assertiva, ela pode ser coerente, ela tem entendimento, ela é transparente, ela não vai me enganar, ela é uma pessoa que quer o meu bem, entendeu? Ela vai mostrar vários caminhos para me ajudar numa solução, ela realmente vai ser uma amiga minha. Vocês entenderam? Então, para vocês, qual é a qualidade de pessoas que te influenciam? Qual é a qualidade que você vê nas pessoas que faz você tomar uma decisão, que faz você pegar o telefone e falar com ela e mandar uma mensagem para ela, tá? Porque são essas qualidades que vão estar presentes na minha autoridade. Então, assim, eu não preciso, né, que nem eu falei, eu não preciso usar de intermeios, usar de técnica nenhuma. É o quanto eu acredito, é o meu conhecimento, tá? Que eu vou mostrando o que eu sei, e quanto mais, né, eu treino essa habilidade, quanto mais eu desenvolvo essa habilidade, mais assertiva eu sou nas palavras, mais a minha postura ela é tá compatível com o que eu estou dizendo, tá? Então, o que acontece aqui? Você vai falar assim pra mim, então, Valéria, essa habilidade, ela é construída, sim, ela é construída, né? Tem algumas pessoas que falam que a habilidade, ela tem vários graus de cinza, né? Então, se eu pensar assim, pensa no cinza, rapidamente aqui comigo. Vocês vão pensar num cinza mais preto, um cinza bem clarinho, um cinza chumbo, que não é cinza, é chumbo, mas para você é cinza, vocês entenderam? Então, aí eu falaria que a habilidade, ela tem várias tonalidades, tá? E a mesma coisa tem vários graus. E esses graus, ele vai fazendo o quê? Ele vai ser desenvolvidos quando eu entendo a minha habilidade, da minha autoridade, eu pratico e eu repito, tá? Então, assim, é um ciclo. E essa graduação, cada vez mais que eu treino isso, mais eu fico com essa habilidade melhor, mais fácil. Ela é simplesmente, ela é mais fácil de fluir quando eu falo, né? E vamos ver assim, como é que eu posso, né, mostrar a minha habilidade, né? Então, no jeito que eu falo, na maneira com que eu expresso o meu conhecimento. Eu não preciso falar, eu conheço tudo sobre isso. Eu não preciso dizer. Eu posso falar, né, do meu conhecimento. Eu posso explicar. Simplesmente ele vai estar presente na minha fala sobre um assunto, né? Não tem aquela frase que fala assim, os resultados eles falam por si só. Então eu posso simplesmente mostrar, né, um antes e depois. Eu posso simplesmente postar casos meus na internet. Eu posso abrir, né, uma animação, uns slides, um PowerPoint e mostrar resultados que eu consegui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando a minha autoridade. A gente, na odontologia, se a gente for pensar, todos os nossos entregáveis, eu vou dizer todos os nossos entregáveis, a gente tem resultado. A gente tem o antes e depois. A gente tem antes e depois imediato. Pensa você fazer uma estética e mostrar para o seu paciente no espelho. Pronto. E às vezes eu não preciso falar nada. Veja o que você precisa, que eu preciso melhorar. Às vezes eu falo para o meu paciente. Veja o que você acha que a gente pode melhorar aqui. Veja se você gostou. E ele fala, nossa, doutora, entendeu? Eu não falei, cara, eu sou melhor fazendo estética. Não, eu não preciso disso. A minha autoridade está ali no meu resultado. Pensa nos resultados parciais de uma reabilitação, que eu trago esse paciente ao meu lado e vou pontuando ele em cada passo que eu estou fazendo, em cada degrau e os resultados que eu estou obtendo. E ele está participando comigo desses resultados. Eu estou mostrando o quê? A minha autoridade. Pensa no tratamento ortodôntico, quando eu converso com o meu paciente, falo para ele, olha,
hoje eu ativei, fiz X, Y, Z da técnica tal, e eu quero que esse dente agora chegue nesse local, vamos acompanhar, você entendeu? Eu coloquei meu paciente nessa evolução do tratamento, e aí volta um mês, 2 meses, sei lá, o tempo que for da técnica, né? E aí ele fala para ele, doutora, você viu? A gente conseguiu o resultado que a gente queria, olha só como já tá. Eu fiz meu paciente participar. Eu estou mostrando para ele que eu tive conhecimento da técnica, tá? Tá tudo embutido aqui, ó, gente. Eu tive conhecimento da técnica, eu sei o que eu estou fazendo, tá? E eu estou mostrando para você um resultado. Então, interessante da gente mostrar, né, os nossos resultados nessa nossa profissão de uma forma muito fácil. Nem todas as profissões nos permitem isso, nem todas as profissões, mas a nossa odontologia, né, a gente permite o tempo inteiro estar mostrando, né? Eu faço muita, né, eu sou periodontista, então eu faço muito tratamento periodontal. Então pensa no impacto que eu trago para o meu paciente, que ele tem um índice de sangramento de 80 e na segunda sessão ele vem com índice de sangramento de 30. Eu não precisei falar para ele, olha, você vai ter a melhor raspagem com a Valéria. Não, eu não preciso nem falar isso para ele. Eu mostro que se o sangramento, tá, é um fator importante na doença dele e na ausência dessa doença, a redução dessa porcentagem é um resultado fantástico. E fui eu que consegui? Eu consegui junto com ele. Vocês entenderam? Eu mostrei a autoridade? Eu mostrei a autoridade. Sem ter falado nada para ele, tá? Então, os resultados, é o que eu disse para vocês, os resultados falam por si só, ok? E deixe que o seu paciente julgue os seus resultados. Você não precisa falar nada, porque a percepção da sua autoridade vai estar na pessoa que tem sobre você, ok? Então, os seus resultados mais concretos, mais consistentes, vai ter maior tendência a aumentar essa percepção. E aqui, eu já trago uma dúvida, né, de um colega que colocou, que é justamente, né, Valéria, eu estou começando na odontologia, né, eu consigo fechar orçamentos, né, meus planejamentos, sem ter tanta autoridade assim no mercado, já que eu sou, né, recém-formado. E aí eu vou dizer, sim, você, colega que é recém-formado, consegue sim mostrar a sua autoridade. Inclusive, né, para o lado bom e para o lado ruim, né? O que a gente tem muitos colegas sem autoridade, sem expertise, né? Que a gente chega no nosso consultório, os resultados desse tratamento, o que a gente vai ter que fazer? Repetir. Então, e esse colega, ele não conseguiu fechar esse tratamento? E ele não tinha tanta autoridade assim, tá? Então, sim, mesmo sem ter autoridade, você consegue fechar. Agora, vamos combinar. Quando você tem autoridade, é muito mais fácil fechar o orçamento? Lógico que sim, né? A gente, né, nós consumidores, de uma forma geral, não vou nem falar de paciente, nós consumidores, de uma forma geral, a gente tende a pagar mais caro para aquela pessoa que tem autoridade, para aquela pessoa que mostra que a gente tem autoridade, né? E quanto mais você mostrar esses resultados, melhor dizendo, você precisa vender o seu peixe, né? As pessoas, pelo contrário, elas querem tratar com você, tá? Elas querem a experiência de tratar com você, tá? Porque elas vão entender, né, da sua autoridade. E é interessante, porque eu estava discutindo a semana passada com uma paciente minha, né, e ela estava no dilema de encontrar uma médica que fizesse uma cirurgia de coluna que ela precisa. E ela teve várias indicações, e aí ela chega toda contente que ela achou uma médica que é especialista, e ela conversou com essa médica, teve essa consulta, e ela falou que ela adorou, e ela vai fazer com essa médica essa cirurgia. Pensa que é uma cirurgia de coluna, uma cirurgia delicada, uma cirurgia que o paciente ele teme muito, porque normalmente dá muita recidiva, não tem tanto sucesso, né, depois da cirurgia, tem todas as complicações, né? E aí,
Entenda. E aí logo eu já comecei a pensar, né? Poxa vida, né? Será que essa médica, ela fica o tempo todo tentando encher a agenda dela? Claro que não, né? Com certeza, né? Ela deve ter muito mais clientes, né? Pacientes procurando ela do que ela procurando o paciente. Agora, se a gente pensar no início da carreira dela, com certeza, né? Ela foi garimpar o primeiro paciente, o segundo paciente, para chegar nesse patamar, tá bom? E a mesma coisa aconteceu comigo lá no meu início de carreira, né? E acontece com tantos outros dentistas que conseguem o seu primeiro paciente sem ter autoridade e vai fazendo o quê? Conquistando essa autoridade e treinando essa habilidade cada vez mais com seus pacientes, ok? Né? Na odontologia, né? Inclusive eu vou contar uma partezinha minha de como eu comecei, né? Muitos de vocês talvez tiveram a sorte de já ter um pai, alguém que possa ter bancado o consultório para vocês. Eu não tive isso, né? Eu venho de uma faculdade estadual, né? Eu não tinha condições nem de pagar uma faculdade particular, então eu tive que fazer todo um trâmite para entrar numa faculdade estadual. Ralei bastante em cursinho por um longo tempo para conseguir entrar numa Unesp. Bom, depois de formada, não iria nunca ter dinheiro para montar meu consultório. E aí, o que você faz, né? Você pega essa malinha e vai oferecer o seu serviço. Então, foi assim que eu comecei na odontologia, mostrando de uma certa forma, né, uma pessoa recém-formada, né? Recém-formada, mostrando uma autoridade no que eu tinha mais conhecimento. No meu caso, eu fiz muita iniciação científica, muito estágio na área de periodontia. Então, o que eu fazia? A minha sacada era apresentar, né, que eu poderia ser a periodontista do consultório. Era assim que eu me apresentava para esses dentistas, né? E aí eu quero linkar com a segunda pergunta que fizeram para mim, né? Valéria, né? Precisa ter certa idade para ter autoridade? Porque eu sou recém-formada e eu tenho pouca idade, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu comecei com 24 anos de idade. E os dentistas que eu iria, que eu me apresentava no consultório e tudo, eles tinham mais, né, de 45, a média de idade, às vezes até mais. Então pensa, né, eu com 20 e poucos anos de idade, mostrei autoridade para dentista já com um bom tempo no mercado, né? E além de eu mostrar a minha autoridade, né, para esses dentistas, para confiar em mim e entregar os seus pacientes para mim, para eu tratá-los, né? Eu fiz o quê? Eu mostrei através de resultados que esses pacientes poderiam confiar em mim, tá? Então, assim, a autoridade é uma questão de confiança, a autoridade é uma questão de percepção, né? E muito mais os seus resultados que você vai adquirindo, né? Ao longo da sua vida, ao longo do seu treinamento, né? Dessa habilidade sendo treinada, ok? Então, sim, a autoridade, ela pode ser construída, né? Independente da sua idade, independente se você é recém-formado, né? E assim, né? É muito importante, né, que você entenda como fazer, né, essa pessoa que você está conversando com ela, né? A gente tem o linguajar, pelo menos eu uso isso, que é um amigo meu que me ensinou, então eu gosto de repetir muito, né? Aquela pessoa que me procura para conhecer meu plano de tratamento, meu orçamento, né? Saber um pouco da Valéria, fazer a consulta da Valéria, ele é um cliente, né? Aí, a partir do momento que ele fecha o meu tratamento, que ele adere ao meu tratamento, ele passa a ser o meu paciente, tá? Eu não sei se vocês têm também essa diferenciação, eu acho muito legal. Então, às vezes vocês vão ver eu falar cliente, às vezes vocês vão ver eu falar paciente, mas é por conta desse pensamento, tá? Mas às vezes eu falo cliente e paciente porque às vezes vocês sempre vão falar, o paciente me procurou para fazer uma avaliação, tá? Vocês não usam a palavra cliente. Eu fico mais confortável em usar isso, mas é só um adendo, porque às vezes vocês veem eu falando o que significa isso, tá bom? Pra gente ficar na mesma página, que fala, putz, a Valéria tá falando, não tô entendendo. Então, vamos lá, tá? Então, assim, a conexão dessa pessoa com você e para ela ter a tomada de decisão
em escolher você como profissional, tá? E entenda, né, pensando que essa autoridade é algo gradual, é algo que você vai construindo, e você vai construindo com os bons resultados, né? Você pode tanto falar os seus resultados, apresentar os resultados, como você chegou lá, né? Aí, assim, o paciente ele começa a criar na cabeça dele, né? Poxa, essa dentista, ela tem a capacidade de resolver o meu problema. Essa dentista, olha como ela trata, né? Então, ela pode, né, ser capaz, sim, de realizar o tratamento que eu quero, o que eu preciso, tá? E entenda também que como a gente tem um relacionamento com o nosso paciente, que também é algo fantástico, né? A gente vai o quê? Gradualmente, em cada retorno, a gente vai aumentando um pouquinho a nossa autoridade, tá? E ela vai sendo o quê? Aumentando em escala. E aí, eu quero abrir um parênteses de um efeito que eu uso muito no meu consultório, tá? E normalmente esse efeito ele é colocado no marketing. Esse efeito é muito falado em atletas de alto impacto, é utilizado como exemplo para esses atletas, tá? E eu queria trazer para a odontologia também. E o que é esse efeito? Chama efeito Sinatra. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Do efeito Sinatra. Então, o que acontece aqui, tá? E é de verdade, tá? É do cantor Frank Sinatra, tá? Então, eu vou contar um pouquinho da história dele, rapidinho eu já falo o que é o efeito. O Frank Sinatra, ele se aposentou em mais ou menos 1970 ou 71, não estou bem certa da data, tá? Do ano, bom. Então, foi mais ou menos 70, 71. E depois de 9 ou 10 anos, né, em meados de 1980, ele volta. Então, 10 anos depois que ele já estava bonitinho, aposentado, ele volta. E quando ele volta, né, ele volta com o lançamento de um álbum. E esse álbum é o New York, né, um dos seus maiores sucessos. Tá? Então, imagina o impacto de uma pessoa estar aposentada, retornar com a letra e a música mais famosa do Frank Sinatra, né? E tem uma parte dessa música, né, dessa canção, New York, New York, que ele fala assim, tá? E eu vou traduzir para vocês para o português, para não falar no inglês, né? Para não confundir, né? Então, ele fala assim, ó, se eu posso fazer lá, no caso é Nova York, eu posso fazer em qualquer lugar. E aí ele provoca um pouquinho, você decide, né? Então, se eu posso fazer o quê? Se eu posso fazer sucesso, né, lá em Nova York, eu posso fazer sucesso em qualquer lugar. E aí ele fala, você decide. Então, por quê? Porque Nova York é conhecida como uma cidade muito dura, muito competitiva para se viver. E ele realmente fez sucesso lá, tá? E ele teve sucesso numa cidade que é tão extrema quanto Nova York. Então ele diga, se eu conseguir fazer sucesso lá, eu posso fazer em qualquer lugar. Então, se você consegue fazer algo aqui, você pode repetir isso em outras oportunidades, em outras situações. Pensa isso agora para a odontologia, que é a grande sacada, tá? É a grande sacada, tá? Então, eu vou mostrar uma situação atual do meu consultório e como que eu faço esse efeito Sinatra na minha linguagem com o meu cliente, tá? Possível paciente, né? Então, assim, ó, pensa, se eu levar o meu paciente a ele raciocinar, né, que se eu tenho sucessos, mostro para ele os sucessos que eu tenho, nesses casos aqui, ó, semelhantes ao dele, então é muito provável que eu vou ter um bom resultado no caso dele também. Vocês concordam comigo? Né? Então, o que acontece? As pessoas se baseiam muito no que acontecerá lá na frente, baseado o quê? No passado, né? Então, uma coisa aconteceu no passado, ela pode acontecer no futuro. Aí você vai dizer, Valéria, mas nem todas as situações do passado são criadas, né? Elas podem mudar, as situações mudam. Sim, mas é aí que o efeito Sinatra entra, entendeu?
Você pode, na odontologia, nos seus casos, você mostrar provas, tá? Que você consegue gerar resultados. Mas algumas provas, estudos, os casos, eles vão passar por esse efeito. Essa conversa, ela vai ficar na cabeça do paciente, do seu cliente, né? Bom, deixa eu entender. Ela está me mostrando tantos casos bem parecidos com o meu, e se ela conseguiu esses resultados, ela também vai conseguir com o meu. Ela pode conseguir com o meu. Então, esse efeito Sinatra, ele entrou na cabeça dessa pessoa, desse meu paciente, tá? Então, você pode adicionar na sua conversa com o seu paciente esse efeito, utilizar desse efeito, de demonstrar no dia a dia do seu consultório, em várias situações, tá? Que você gerou ótimos resultados e causar essa conversa na cabeça do seu paciente, né? E é lógico, gente, vamos lá, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, que é preciso, né? Óbvio, para você ter gerado esses resultados, né, esses bons resultados, que você tenha expertise, que você tenha conhecimento. Eu não vou nem, né, entrar nesse mérito. Isso aqui, eu acho que é óbvio, né? Nós, dentistas, né, mostrar os nossos resultados, com certeza, com a nossa autoridade, com o nosso conhecimento técnico, científico, tá? E lembrando sempre dos princípios, né? Que eu gosto muito de lembrar, de integridade, honestidade e transparência em tudo que se faz, tá? Isso é muito claro para mim. E aí eu quero mostrar o exemplo que eu falei do meu consultório, né? Então, assim, eu trouxe para vocês, né, do exemplo, algo que acontece diariamente, né, com a gente durante as nossas consultas, com o nosso paciente, com o cliente que vem conversar com a gente, né, na consulta de avaliação, conhecer como que a gente trabalha, né? E aí, essas decisões a serem tomadas, né? Então, digamos que eu já estou no fato final. Eu já conversei com esse paciente, entendi o caso dele, avaliei, e aí, né, no finalmente, ele olha para mim, e vocês já devem ter passado por isso, ele olha pra gente e pergunta: e aí, doutora, o que você acha melhor? O que você faria? O que você me sugere? Claro, né? Isso já aconteceu e acontece e vai acontecer muito com a gente, tá? Isso é fato. E aí, tá? Você tem uma situação. Digamos que você responda assim, tá? Bom, em tudo que eu analisei aqui, tá? Eu acho que a melhor opção seja realmente o tratamento endodôntico desse caso, depois uma complementação cirúrgica e a reabilitação. A gente vai realmente confeccionar a prótese para você, tá? Vocês concordam comigo que eu respondi? E respondi com o meu conhecimento, com certeza, né? Só que eu trouxe para esse cliente, para esse paciente, né, o meu conhecimento técnico, a minha experiência, mostrei para ele. Só que no marketing, nas vendas, tá? Na conversa do consumidor, do cliente, na nossa conversa, quando a gente quer adquirir algo, comprar algo, tá? Não basta, né, essa tratativa racional, que pra gente é a técnica, tá? Essa tratativa racional, né, no marketing, nas vendas, né, nesse meio de consumo e produto, eles dizem o quê, né? Que as chances são, né, que é muito mais difícil um cliente, um consumidor aderir ao seu produto, ao seu serviço, à sua técnica, ao seu planejamento, se você entrega para ele algo racional. Por quê? Porque normalmente esse paciente, ele até quer entender o que você faz tecnicamente. Ele quer entender, óbvio, né? Ele foi lá porque ele te entende como uma autoridade. Você, afinal de contas, você é dentista, você é cirurgião dentista. Eu preciso de você como autoridade para solucionar o meu caso, né? E eu quero muito saber a sua opinião técnica, mas mais do que isso, a minha tomada de decisão não vai ser o que eu disse técnico para ele. A minha tomada de decisão vai ser o que eu entreguei a mais para ele, tá? E aí, o que eu fiz na minha segunda opção e o que eu faço no meu consultório?
tá? Então, digamos lá, a mesma pergunta, né? O paciente coça a cabeça, o paciente respira, fala, meu Deus, né? Ela me deu tanta alternativa aqui, aí ela fala, sem dúvida, ela vira e fala, e aí, doutor, o que você faria? O que você me sugere? O que eu faço agora? Eu não sei, né? E normalmente eu trago assim, ó, eu trago a minha fala, né? E aí eu trago essa fala que vocês vão entender agora. Eu falo assim, ó, em caso como este, igual o seu, eu gosto muito de saber a expectativa do meu paciente. E aí eu preciso saber qual é a sua expectativa para esse tratamento. Qual é as suas experiências anteriores? O que foi frustrante, o que não foi para você, tá? Porque com certeza, tá? Para a gente tomar a melhor decisão, eu preciso entender quais são as suas expectativas. Eu preciso entender o que você já fez. Eu preciso saber o que deu certo, o que deu errado, tá? E o quanto que você quer mais investir nisso. Porque aí, com certeza, a gente vai fazer a melhor escolha. Vocês entenderam? Quando eu trago para esse paciente, né? Em casos como esse, não tá à toa. Não tá à toa. Eu trouxe para esse paciente que eu já vivi essa experiência antes. Que eu entendo disso. Porque eu já tratei casos assim, tá? Em casos como esse, eu gosto de saber a sua opinião. Por quê? Porque as pesquisas mostram que o paciente, ele tem a seguinte fala, isso para o médico, isso para o dentista, o paciente, ele fala, quem sabe do meu corpo, quem sabe do meu organismo sou eu, não sou eu que estou falando não, gente, são pesquisas científicas. Quando o médico não pergunta para o paciente o que ele quer, não pergunta o que ele sente, não pergunta como que ele sente, não pergunta o que ele acha, entendeu, da situação dele, entendeu, ele abandona esse médico. Porque essa pesquisa mostra isso. Quando eu faço o meu paciente perguntando para ele qual é a expectativa, qual é a experiência dele, o que ele traz para mim, para a gente ter uma ótima escolha, eu coloco ele no poder de decisão junto comigo. Eu não quero decidir sozinha. Eu posso trazer o meu conhecimento técnico, eu vou avaliar a minha experiência passada, e eu vou alinhar a sua expectativa. Individualmente, nós vamos chegar à melhor escolha. Tá tudo isso embutido nessa minha frase. Tudo bem? Entenderam isso? Então, as chances são que eu terei muito mais a adesão de tratamento quando eu faço essa tratativa com o meu paciente, tá? Do que eu simplesmente, né, não tem certo e não tem errado aqui, gente, eu simplesmente ficar no âmbito racional, ficar no âmbito técnico, ter uma resposta técnica. Mas Valéria, foi o melhor, é a melhor resposta, é a melhor saída para o tratamento dele. Eu não estou dizendo que não é a melhor, mas você não teve um relacionamento com esse paciente. E ele não quer só a sua resposta técnica. Ele quer saber mais de você. Ele vai tratar com você. Você entendeu? Ele quer saber mais. Ele quer algo mais. Você tem que suprir essa expectativa. E entenda, ela está presente, mesmo que ele não tenha falado para você, tá? Então, assim, os argumentos técnicos, né, que você aprendeu na faculdade, que a gente aprendeu, né? A gente aprende diagnóstico, prognóstico, em cima de quê? Sintomas, sinais, tá? Sinais sine qua non, entendeu? A gente tem uma tabelinha, a gente tem um checklist aqui que a gente vai indo, tá? Dor é espontâneo, é provocado, é contínuo, é latejante, todo mundo sabe isso, tá? E eu sei fazer tudo isso, galera, tudo bem, tá? Tudo bem esse conhecimento, mas agregue o valor, e o valor tá nesses detalhes. Agregue esse efeito Sinatra, de que o que eu tratei de passado pode servir para você, que é o meu futuro, tá? Agregue o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento científico, os seus resultados e agregue a expectativa dele, o que ele espera. O que eu posso tratar de individual vocês.
Vocês entenderam? Eu pego um pacote inteiro de um planejamento, tá? E entrego para esse paciente. Com certeza, a hora que ele sai do meu consultório, tá? Eu sei se ele vai ou não fechar o tratamento comigo, tá? Porque o meu tratamento não tá na hora que o meu planejamento não tá na hora que eu expliquei para ele, ó, ponto 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, valor é esse. Não tá nisso, tá? O meu fechamento tá nessa conversa aqui, ó. Enquanto eu estou conversando com ele, eu sei se eu estou ou não fechando esse tratamento. Eu tenho certeza que ele vai sair lá e vai dizer, já quero marcar um horário com a Valéria. Tenho uma certeza absoluta, porque tá nesse âmbito aqui, tá? Tá nesse âmbito. Eu consegui a percepção, e eu vou vendo o olhar desse paciente, eu vou vendo a postura desse paciente, eu vou vendo um relacionamento sendo criado ali na minha frente, tá? E que nem eu falei pra vocês, Valéria, isso é da noite pro dia? De jeito nenhum, tá? Olha como eu comecei no consultório de uma outra pessoa, tá? Eu sei provando pro outro dentista que eu tinha autoridade, para provar autoridade para aquele paciente, gente, tá? Então eu não tava no meu consultório, que eu passei e falei, não, o consultório é dela, então ela tem autoridade. Não, tava no consultório de outro, tá? E eu fui galgando esses graus, né, de cinzas, essas graduações de tonalidades, que é a autoridade. E quanto mais você treina, né? Quanto mais você treina, mais você fica bom. Mais você consegue se soltar e falar de uma forma tão tranquila, porque realmente eu resolvi o caso assim, eu não estou inventando da minha cabeça. Realmente eu conheço essa técnica e realmente eu vou dar o meu melhor e realmente eu entrego um trabalho individualizado. Então, eu estou sendo íntegra, honesta no que eu estou fazendo. E o meu paciente, como o paciente de vocês, ele saca isso. Ele saca essa integridade, essa transparência, essa fala verdadeira, tá? Ele saca, com certeza, gente, com certeza, tá bom? E no meu consultório não é diferente, ok? Então, passo 1. Agregue o seu conhecimento técnico, agregue os seus resultados, tá? Agregue o seu passado para você resolver um tratamento futuro. Entenda que essa autoridade, ela é gradual, ela é conquistada. Entenda que essa autoridade, ela é um aglomerado, né, de habilidades, tá? Lembre-se de uma pessoa que é referência para você. Qual é a qualidade ou quais as qualidades que fazem ela ser referência para você? É honestidade, é integridade, é confiança, é ser verdadeira, é estar do seu lado, é aquele amigo que é para qualquer hora. Se eu mandar um WhatsApp meia-noite, ela vai dizer, fala amiga, o que você quer? Sabe? Qual é a qualidade que te define como uma pessoa ser autoridade para você? E quais são as suas qualidades que te definem como você tem autoridade? E é essas que você vai entender, aprender, aplicar e repetir. E o que você faz depois? Você aprende, aplica e você repete. Quanto? Até ficar automático. Até fazer como você dirige. Engata a primeira, sai. Quando você vê, você parou porque ela ficou vermelho. Mas se eu te perguntar do trajeto, você vai dizer, eu só cheguei naquele farol lá. Sabe por quê? Porque você já faz aquilo naturalmente, tá? E tudo isso são processos dentro da odontologia. E eu trago aqui para vocês um processozinho pequeno, autoridade. Eu venho falando sempre no Descomplica Doutora, de fazer 1%. Então, nossa, Valéria, eu vou trazer o meu resultado. Ótimo, 1% hoje. Depois 1% amanhã. Depois 1%. E você vai melhorando esse 1%. Não precisa de muito. Lembra? São juros compostos, né? Esse 1% ele vai somando potencialmente, tá? Em resultados, né, exponenciais. Desde que você não esqueça de dar o primeiro passo,
né? De fazer algo que você possa agregar esse valor, né? Eu digo que esse paciente, né, ou melhor, esse cliente que chega no meu consultório, ele tem que sair diferente. Ele tem que sair com algo diferente do meu consultório. E que seja tão diferente que ele não encontre em nenhum outro consultório, tá? Por quê? Porque ele tem que ser diferente, tem que ser a Valéria, sabe? Para ele lembrar da Valéria. Ele vai lembrar da Luciana, ele vai lembrar da Ana, ele vai lembrar da Giovana, ele vai lembrar da Larissa, do João, do Marcos, do Pedro. Vocês entenderam? Essa memória tem que ficar no seu cliente. Para quando ele pensar e falar assim na tomada de decisão, é para esse cliente para esse dentista que eu vou. E você pode ter certeza que ele vai te escolher pelo relacionamento que você criou. Técnica importante? Sim. O relacionamento é o que é a tomada de decisão, tá? Não sei o que estou falando, é o marketing, é as vendas que falam isso. E eu tenho certeza, porque eu vejo hoje as fidelizações que eu tenho no meu consultório, né? Muito mais dos relacionamentos que eu crio com o meu paciente, né? Por isso que eu falei, né? É exercer essa odontologia de excelência técnica e humana. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o meu sucesso do meu consultório, ele vem justamente desse escalonamento, né? Entre entregar algo excepcional da odontologia, da minha melhor técnica, do meu melhor conhecimento, né? E relacionado com essa parte humana, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, eu vou colocando, né, enxertando um monte de coisa junto com o que eu penso, né? Então aí a live fica grande, né? Tô falando de autoridade, aí eu falo de consultório, mas tudo bem. Tá dentro do assunto, né? Então tudo bem, gente? Espero realmente, né, ter feito um pouquinho de diferença, né? Eu falo que eu fico satisfeita se eu fizer 1%, né? Para cada colega que assistiu, para cada aluno que participa, que assiste não nesse momento, que assiste depois quando a gente libera nas mídias sociais, né? Que possa fazer um pouquinho de agregar algum valor no atendimento de vocês, no atendimento do consultório de vocês, para que a gente realmente exerça uma odontologia de excelência, tá? Em prol dessa odontologia que eu acredito, né? Quero pacientes com historinha, né? Com casos ruins de dentista, né? Me deixa muito triste quando o paciente me traz uma história dessa. Porque eu falo, não, é essa odontologia que eu quero mudar, é essa odontologia que eu quero levantar a bandeira de excelência, que meu paciente, todos os pacientes possam ter experiências boas no consultório odontológico. Tá? E que as massas elas fiquem lá para trás, fiquem de uma outra geração, não dessa que a gente está construindo agora. Tá bom? Essa é a minha bandeira e quem topar, fique comigo, assistem aqui. Tá bom? Podem curtir, dar like, fazer comentários. Se tiverem sugestões de conteúdo, fiquem à vontade. À vontade. Manda no direct, deixa no chat. Eu tô sempre lendo, né? Hoje tiveram algumas perguntas que eu respondi aqui nesse Descomplica, também é na outra caixinha, provavelmente amanhã eu respondo as outras que colocaram, tá bom? A gente tá sempre antenada, porque o conteúdo é para vocês, né? Então, assim, quanto mais vocês tiverem dúvidas e eu ver alguma coisa e eu puder acrescentar esse 1%, vai ser com muito prazer, com muita alegria, ok? Amanhã a gente tem live de novo, de Descomplica Doutora. E eu agradeço demais a participação de todos vocês aqui assistindo comigo, tá? E se gostarem, compartilhem, tá? Dê like e deixem comentário, tá bom? Um grande beijo para vocês, boa noite, tchau, tchau. Beijo.